Só voltando nessa questão da educação, né? Que eu acho que tudo na vida, a melhora do mundo, do universo, tipo, se a gente quer um mundo melhor, um país melhor, uma cidade melhor, uma pessoa melhor, você tem que dar educação para ela. Eu acho que isso é o básico. Mas eu venho acompanhando muito assuntos políticos, de polícia, de tudo, assim, como funciona mesmo o mundo fora da minha casinha, do meu negocinho. E sempre a resposta é a mesma. Sempre a resposta é a mesma, sempre é a educação. E principalmente nessa questão da descriminalização e você dar consciência para a pessoa do que ela tem que fazer ou do que ela não pode fazer, do que ela deve fazer, as consequências daquilo. É legal, vou tirar uma pira com os meus amigos. Cara, você tem que pensar no amanhã também. Você não pode só, tipo, vou tirar uma pira com os meus amigos. Não é assim que as coisas... Né, exatamente, não é assim que as coisas funcionam. Não. Mas eu acho que a educação em si, até pra você entender, tipo, o que é, da onde vem, o que você tá consumindo, quais são as consequências, quais são os benefícios, porque não é só consequência. Igual você falou, um remédio de farmácia... às vezes é mais letal do que um baseado. Realmente. Exatamente. Mas... Tipo, você não sabe, entendeu? Como é que é, o que tem ali dentro. Você não lê certinho, você não tem um estudo para aquilo. Tem tudo isso, Jô. Eu penso da mesma maneira, mas eu me coloco na seguinte posição. Eu hoje com quase 30, né, eu tenho 27 anos, mas pensando assim, professor Jô, eu não tinha esse pensamento, essa linha de raciocínio com 18, 17, né? Hoje nós pensamos assim. Mas porque faltou pra você também. Claro, essa instrução, né? Faltou pra todo mundo um pouco, né? Até hoje falta. Sim. Hoje a gente tem a internet, que é maravilhosa. Tudo que você... Lógico, a internet funciona pro bem e pro mal. É igual a questão da faca. Você pode usar pra cortar um pepino ou você pode matar alguém. Você pode procurar uma pornografia que vai acabar com a tua cabeça, ou você pode ir atrás de um podcast político. Um podcast aqui pra você. Mano, um podcast sobre sexo. Porque muita gente procura pornografia porque não tem instrução nenhuma de sexualidade durante toda a sua vida. E aí, tabu. onde é que entra? Aí que entra na ferramenta errada. Exatamente. Mas essa questão também, professor, né, da pornografia, né? O mercado pornográfico nos Estados Unidos rende muita grana. Aqui também. É que eu não sei, eu sei porque todo mundo fala dos Estados Unidos, né? Mas olha só. Tem números, é sempre essa diferença entre lá e cá. Eles têm dados que dizem o que está acontecendo. Movimenta muito dinheiro. E agora também, né? A gente também tá falando assim. Mas esse é o ponto, né? Movimenta muito dinheiro. E eu acho que, tipo assim, movimenta muito dinheiro porque as pessoas caem nesses lugares justamente porque elas não têm instrução. Como sexualidade, então a gente tá falando de tabus, como sexualidade também é um tabu, ninguém é instruído de nada, elas vão cair exatamente em coisas que apelam ao extremo, né? Ao extremo, entendeu? Porque elas caem na toca do coelho. Então, no lugar de cair no lugar, tipo assim, isso aqui é assim, ele funciona assim, você pode tomar essas decisões na sua vida, se você tomar essas decisões, você pode cair nessas consequências. Exatamente. Você pode tentar remediar com esses problemas, e a pessoa, tipo... olha só, vamos tentar, aí sim, não partir do instinto, mas tentar avaliar prós e contras. Mas não tem prós e contras a partir do momento que você não tem informação nenhuma sobre nada. É verdade. Mas eu acho que é por isso que o pessoal acaba procurando, pela questão da curiosidade e da tentação, não é? Porque eu acho que pornografia, questão de sexualidade sempre existiu, não dizendo a pornografia em si, né? Porque é uma questão de, né? Sim. De business e tudo mais, né? De um tempo pra cá, né? Na verdade... Tanto que um dado que eu acho interessante, assim, não sei a fonte, né? Mas então reproduzindo, vendendo peixe como eu comprei, que diz que o Brasil é um país que, então a gente é o país que mais tem problema de questão de homicídio de homossexuais, enfim, e é também o mesmo país que tem o maior número de termos de busca por, enfim, qualquer coisa bizarra que envolva a exploração dessas pessoas dentro da pornografia. Então, por que a gente tem esses dois extremos? O medo absurdo, que leva à violência absurda, ao mesmo tempo que escondido em quatro paredes, as pessoas vão pesquisar exatamente isso do que elas estão tentando exterminar. Como que a gente chegou nisso? Porque não tem informação. É verdade. E aí qualquer iniciativa que você tem de tentar trazer informação para as pessoas, e aí que eu acho que a gente acaba chegando, você falou assim, quais são os erros que a gente repete, né? Sim. Qualquer iniciativa que a gente tem de trazer informação para as pessoas, ela é interpretada como um movimento político. Óbvio que é um movimento político, comer é um movimento político, tudo é um movimento político, mas
movimento político de você se aproveitar da ignorância das pessoas. Então, muita gente vai falar, um mercado que gera dinheiro. Sim, ele se aproveita da ignorância das pessoas. O tráfico se aproveita da ignorância das pessoas. E aí... Você consegue explicar mais essa questão de aproveitar da ignorância das pessoas? Porque eu vejo de um ponto assim que procura, não dizendo... Procura quem quer, na realidade. Mas não só procura... Uma das pessoas que entraram nisso... Mas agora vamos pegar aquele outro pedaço da população que protesta, vota e está fielmente apega a ideias de que assim, ó, esse é o inimigo e nós devemos combater / exterminar o inimigo. Então o inimigo tá aonde, entendeu? Então tipo assim, quem consegue poder promovendo o medo nas pessoas? Quem que tá lá nas cadeiras do Senado, nas cadeiras do deputado, que eu acho que é onde o caldo engrossa mais de gente esquisita? Quem que tá lá sentadinho e que tá, tipo assim, ó, nas costas, mandando informação para os eleitores deles, dizendo que, ó, a gente tá combatendo isso e aquilo, e do outro lado eles também recebem dinheiro exatamente do que eles estão combatendo. Então, como é que chega? Porque tá interessante manter as pessoas... O medo, ele move as pessoas são instinto. Essas pessoas, elas estão tentando movimentar o instinto das pessoas, porque é muito mais fácil você apegar... Por isso que eu falei, uma coisa é você avaliar prós e contras e escolher um caminho, outra coisa é você ir no instinto. Então, assim... Isso agora, meu Deus, eu vou muito longe. Não, pode, não, mas é pra ir mesmo. O objetivo é esse. Mas assim, uma conversa que eu tava tendo esses dias que eu também cheguei assim, vou pegar um exemplo nosso que a gente tá vendo agora e um exemplo histórico. Então vamos pegar assim, a gente chegou num ponto que a gente se normalizou com as notícias de mortes do Covid. Todo dia você abre ali o Instagram da prefeitura, 30 cabeças foram embora por causa disso daí. Sim. No começo, então, que a gente sempre compara um avião quando cai. Quantos aviões estão caindo agora no Brasil? A gente já perdeu a conta de quantos aviões estão caindo no Brasil. Eles continuam caindo. E aí a gente tenta passar um pano para um para outro que deixou fazer, deixou acontecer, porque o esquema é assim mesmo. Tá, beleza. Aqui a gente tem um exemplo. O outro exemplo que eu penso o que levou as famílias alemãs durante o nazismo ficarem de boa enquanto eles sabiam que estava acontecendo aquilo do lado deles. A dialética de Hitler. Tipo, a forma de falar com os outros. A ignorância. Será que a ignorância não chegou no mesmo ponto? Será que a gente não chegou num ponto de ignorância, de consequências das nossas ações? Do mesmo ponto que eles também chegaram à ignorância? Tipo, estamos aqui no almoço de domingo, levaram o vizinho. Porque, enfim, o que o vizinho tinha de errado? O que ele fez? Não sei, levaram o vizinho, entendeu? Mas eu acho que foi talvez a forma do momento que... Desculpa, por favor. É porque, só pra não perder o fio da meada ali. Eu perco. Não, é que assim, ó, é igual a Cláudia no outro podcast falou. Você não acha, e eu repito a mesma pergunta, você não acha que a posição, a postura da figura maior do nosso país não tem direto uma consequência nisso? Porque o que acontece? O presidente, por mais que ele seja uma figura pública, e eu sempre repito isso, que o presidente é uma figura pública, ele não manda nada, ele só é uma figura pública, ele tem um monte de gente atrás dele. Mas ele é a principal figura pública do país. Vocês concordam com isso, claro. Não concordam? Quando ele dá um exemplo errado, que foi a mesma coisa que aconteceu com Hitler. Hitler falava que era certo matar judeu. Então. Que a ciência está a favor, são pessoas que precisam ser extinguidas, não são pessoas, são animais. Então atrapalhando o nosso caminho. Exatamente. Então você não acha que é a postura do presidente, e eu não tô falando que eu sou Lula, não é isso, gente, é um negócio certo. O ser humano. É o ser humano, é a postura do ser humano de falar que é só uma gripezinha com 500 mil mortes no negócio. É ele chegar num ponto que ele se sente livre, assim como o Hitler falou assim, vamos tirar essa galera que estão atrapalhando o nosso caminho, ele falou assim, irmão, vai trabalhar porque a economia tem que girar, você está atrapalhando o nosso caminho.